A paz do Senhor, povo de Deus. Robério Pereira falando em mais um vídeo. E hoje vamos apresentar para vocês a história de um jovem que recebeu uma chamada, que foi separado por Deus quando ainda estava no ventre da sua mãe. Esse jovem foi separado para ser santo, para ter uma vida de intimidade com Deus, porque através da sua vida Deus tinha algo muito grande a fazer no meio do povo de Deus, a nação de Israel. Porém, ao longo da sua caminhada com Deus, esse jovem esquece do seu chamado e faz o que é mal aos olhos do Senhor, tomando para si mulheres de outras nações, entre outros erros que esse jovem cometeu. Porém, no finalzinho da sua vida, ele se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus erros e recebe uma nova chance do Senhor. Pois é, essa história terminou com uma grande vitória. E você vai ficar sabendo do final dessa história agora no vídeo que se segue. Para isso, se liga na palavra. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre a história, vamos aprender um pouco mais sobre a história de Sansão, que também foi um dos juízes em Israel. Sansão, que era filho de Manoá, que foi nascido na terra de Zorá, da tribo de Dan. Dan, que foi o quinto filho de Jacó, com Bila, a sua concubina. Bila, que era serva da sua amada esposa Raquel. E com ela ele teve dois filhos, que foram Dan e Naphtali, os dois filhos com a concubina Bila. Com Raquel, a sua esposa amada, também teve dois filhos, que foram José, conhecido como José do Egito, e Benjamim. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Vamos falar sobre Sansão. Sansão foi o primeiro nazireu a ser citado na Bíblia. A Bíblia faz menção de Sansão como nazireu de Deus, embora a lei do nazireado já houvesse sido mencionada no livro de Números, no capítulo 6. O Senhor já começa a passar para Moisés, para que ele viesse instruir o povo sobre o voto do nazireado, né? Então Sansão foi o primeiro nazireu mencionado na palavra do Senhor. Mas o que vem a ser o nazireu, não é? O que seria um nazireu? Há quem pense que nazireu, algumas pessoas até já me perguntaram na verdade sobre o nazireu, se é a mesma coisa de nazareno, né? Mas não, na verdade nazareno é quem é da cidade de Nazaré. Jesus, por exemplo, ele foi chamado de nazareno porque foi lá onde ele viveu boa parte da sua vida após o retorno do Egito, após a fuga para o Egito, a sua infância. Boa parte da sua vida ali até o início do seu ministério foi justamente em Nazaré. Daí então Jesus de Nazaré, né? Então Nazaré ficava lá ao extremo sul da Galileia. E nazireu é bem diferente. A palavra nazireu, ela vem do hebraico, que se chama nazi ou nazar, que significa pôr à parte ou separar-se. Ou seja, o nazireu era alguém separado por Deus para viver uma vida de santidade e obediência a Deus, onde essa dedicação ela poderia ser por algum tempo da sua vida ou até mesmo durante toda a sua vida na terra. Então o nazireu ele era suscitado, né, pelo próprio Deus para que eles viessem demonstrar através do seu modo de vida, a sua postura, a sua moral, né, para que ele viesse demonstrar esse respeito a Deus. O máximo de padrão que a pessoa pudesse exercer para que viesse assim estar acima da maioria da população, do povo, era realmente alguém diferenciado, como Samuel, por exemplo, foi um homem diferenciado e respeitado pelo Senhor, porque decidiu separar-se para viver uma vida de santidade a Deus, de consagração. Então
o voto do nazireado ele era totalmente voluntário. Então o propósito dessa voluntariedade era ensinar o povo de Israel que a dedicação total a Deus ela deve ser em primeiro lugar brotada no seu coração, né? Para que nós devemos fazer tudo para o Senhor de coração. Então Nazireu era isso, era alguém que se dedicava ao Senhor e que era separado. Porém Sansão foi escolhido desde o ventre para ser um Nazireu de Deus. Em Números capítulo 6, o versículo 1 em diante, nós vamos ver a lei do nazireado. O versículo 12 ele fala, quando Deus fala a Moisés, ele diz: fala aos filhos de Israel e disse: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberás, nem beberás alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz de vinho ou da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça também não passará navalha, até que se cumpra os seus dias que se separou para o Senhor. Santo serás, deixando crescer as guedelhas do cabelo de sua cabeça. E o versículo 8 do capítulo 6 fala: todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então essa era a chamada que o Senhor tinha para com Sansão. Ao ler esse texto, eu entendo que o próprio Senhor Jesus ele nos ensina a ser santo como Ele é santo. Então o Senhor nos separou para uma espécie de nazireado. Nós também devemos guardar nossa vida, nossa conduta e ser separados de Deus para uma grande obra que Ele tem para conosco. Amém? Então, após o crescimento de Sansão ele vai crescendo em estatura, em conhecimento, e ele começa então a desviar-se a sua atenção para os desejos, os prazeres carnais, os desejos materiais. E a Bíblia fala que os seus olhos talvez tenha sido um dos maiores males de Sansão, porque ele cobiçava, né? Ele tinha uma cobiça muito forte. E a Bíblia vem mostrando o primeiro evento que acontece na vida de Sansão em Juízes capítulo 14, quando ele decide se casar-se com uma filisteia, né? Então, embora os filisteus não tivessem contados naquelas nações que o Senhor havia condenado, né? Em Deuteronômio capítulo 7 a gente vê isso, mas sendo ele um nazireu, não seria interessante que ele viesse tomar uma filisteia para se casar. Ele pede conselho aos seus pais, informa que vai casar-se com ela, porém os seus pais não o orientam a fazer isso, aconselha-o para que ele venha tomar esposas da sua própria terra, dizendo: porventura não tem aqui mesmo em Israel mulher para que tu venha casar-se? Mas ele fala: mas essa é a que eu quero, porque ela me agradou aos olhos. Então Sansão tinha uma certa obsessão e estava disposto a satisfazer a sua vontade, em obstante a vontade de Deus. Então, quando Sansão ele desce até a cidade de Timnat para tomar por esposa aquela filisteia, a Bíblia fala que no caminho de ida ele ouve um rugido de um leão em direção às vinhas daquela região, e ele decide então ir em direção, apartando-se do caminho e seguindo em direção àquele rugido. E ele então mata aquele leão, rasga-o de alto a baixo, porque o Espírito Santo se apossou mais uma vez da vida dele, e ele rasga o leão de alto a baixo. E após alguns dias, né, após fazer o pedido de casamento, Sansão precisava de alguns dias para que depois voltasse a tomar como esposa. A tradição isso em Israel. E alguns dias depois ele volta novamente para tomá-la como mulher, como esposa. E ele então decide olhar o cadáver do leão. E ao chegar no cadáver, ele observa que tem uma colmeia, observa que ele tem algum mel, algum enxame de abelha, e então ele decide comer daquele mel. Ele toca no leão, que era um cadáver, e decide então comer daquele mel. E comete aí mais um erro, porque Sansão agora toca em um cadáver, e segundo a lei do nazireado,
Sansão não poderia tocar em um cadáver, porque estava ele violando a lei do Senhor e o seu voto de nazireado. Então, o Senhor observa as atitudes de Sansão e nós vamos entendendo que Deus não abençoa aquele casamento de Sansão com aquela filisteia, tanto que ele faz o enigma com os homens daquela terra, de que se descobrir o significado do seu enigma, ele os daria 30 mudas de roupa, 30 peças de roupas. E a Bíblia fala então que eles insistem com a esposa de Sansão para que ela descubra o enigma e passe para eles. E após 7 dias chorando diante de Sansão, Sansão cede e acaba contando para a sua esposa o enigma, que era: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Sansão se referia ao leão que ele havia matado. Então a sua esposa durante os 7 dias o importunou e chorou diante dele, e Sansão acaba contando aquele enigma e vai e passa toda aquela revelação para os filisteus, que decifram aquele mistério. E Sansão então percebe que os havia oprimido, né, aquela mulher, a sua esposa, para que contasse, porque apenas para ela, nem para o pai e para a mãe, ele havia contado aquele segredo. Então Sansão desceu até os Asquelonitas, que era uma nação de gigantes que havia naquela época, e o Espírito Santo possante mais uma vez toma a vida de Sansão, e ele toma daqueles homens gigantes os lençóis e as roupas, as 30 mudas de roupa que havia prometido caso decifrasse o enigma. Só que isso acendeu a ira de Sansão, e Sansão voltou para a casa de seu pai. E quando Sansão retorna, dias depois, a Bíblia fala no versículo 20 do capítulo 14, que a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Então o pai da esposa de Sansão a entrega ao seu companheiro. Então quando Sansão volta e dá de cara, enfrenta aquela situação, enxerga o que está acontecendo, Sansão mais uma vez se ira com aquilo e decide então, ele pega, diz a palavra do Senhor, 300 raposas, e coloca fachos e coloca tiçãos de fogo nas costas daquelas raposas e lança nas cegas, nas colheitas dos filisteus, porque a época em que Sansão havia voltado para sua casa, para a casa da sua esposa, era justamente uma época de cega, de colheita na terra dos filisteus. Então onde aquelas raposas passavam, ateava fogo em toda a colheita dos filisteus, dos trigos, dos figos, enfim. Então os filisteus tomam conhecimento de que Sansão, o esposo da filisteia, a sua esposa, quem havia feito isso. Descobrem que Sansão havia feito isso. E isso acende a ira dos filisteus, que sobem até a sua casa e mata também queimado a esposa de Sansão e toda a sua família. Então nós percebemos que Sansão começa, a vida de Sansão, o seu casamento começa a tomar rumos de tragédia, de tristeza e sofrimento, porque Sansão de uma certa forma estava brincando com o seu voto de Nazireu, com a sua vida espiritual. Eu já entendo que quando nós distanciamos daquilo que Deus nos ensinou, nos orientou, é inevitável que o mal ele nos alcance, porque a proteção divina, a proteção do nosso Deus, o Santo Espírito, ele se afasta e ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Então Sansão toma conhecimento disso e fere com uma grande força, com uma grande chaga, com uma grande ferida aos filisteus. O Espírito Santo toma possantemente mais uma vez Sansão, e ele fere com grande ferida os filisteus e foge depois disso para a caverna de Etã, a rocha de Etã que estava na sua terra. Porém, os filisteus sobem de encontro, vão até Judá e procuram por Sansão, e chegam a Judá e começam a guerrear, a propor guerra ao povo judeu, e eles perguntam: por que estáis fazendo isso conosco, se nós já estamos sob o vosso jugo, porque a nação de Israel estava sendo
oprimida por aquele povo e já não fazia resistência, já não lutava. Tanto que Deus havia levantado um homem de coragem e de força, que era Sansão, para livrar o povo. E eles informam que Sansão havia entrado em sua terra e causado grande destruição. Por conta disso, os judeus descem, tomam conhecimento de que Sansão está na rocha de Etã e descem até a rocha para trazer Sansão cativo e levar, entregar nas mãos dos filisteus. Então 3.000 homens de Judá se reúnem, descem até a rocha de Etã e conversam com Sansão e explicam tudo o que está acontecendo. Que o povo, os filisteus, subiram a guerrear, a pelejar, e está oprimindo o povo por conta, né, da destruição que Sansão havia causado em sua terra. Então eles amarram Sansão com cordas novas, diz a Bíblia, com cordas novas, e leva Sansão até a presença dos filisteus, que muito se alegra. A Bíblia fala que os filisteus ficaram jubilando, né, porque acreditavam que Sansão estava entregue em suas mãos e que a vitória era dele, estava garantida. Porém, quando Sansão contempla o semblante de alegria e de gozo, de júbilo dos filisteus em ter pego, em ter prendido ele, o Espírito Santo toma mais uma vez Sansão possantemente e ele então encontra uma queixada de um jumento que estava ali próximo ao lado, e com apenas uma queixada de jumento ele mata 1.000 homens, fere 1.000 homens dos filisteus. Porque quando aquele povo zombava de Sansão, nós entendemos que não estava sendo zombado apenas Sansão, mas o próprio Deus de Israel estava sendo zombado, porque Sansão era um representante legítimo de Deus, era um representante do nazireado do Senhor e era juiz em Israel. Então prender Sansão, matar Sansão, simbolizava a destruição, a derrota não apenas de Sansão, do povo de Deus, como do próprio Senhor. Então Deus não se deixa escarnecer. O inimigo não pode rir da cara do cristão, daquele que serve verdadeiramente ao Senhor, porque nós representamos o nosso Deus, e o nosso Deus não é Deus que perde batalha. E aquele lugar ficou conhecido como Ramat Lehi, porque ali ele, com apenas uma queixada fresca de jumento, matou 1.000 homens. Porém, após essa dura batalha, Sansão tem uma grande sede. Ele então desfalece e cai por terra como quem está morto. Porém, ele clama ao Senhor e o Senhor faz com que brote água de uma rocha. Mais uma vez, Deus sendo provisor, entrando com a providência na vida do seu servo. Deus sempre vai ter providência para a nossa vida, meu irmão. Deus sempre vai propor, nos preparar uma saída em meio a situações difíceis. Então ele clama ao Senhor e Deus faz com que brote água de uma rocha e ali ele bebe e o seu espírito volta novamente, a sua força volta novamente e ele consegue estar de pé, e aquele nome e aquele lugar recebe o nome de a fonte do que clama, porque ele clamou ao Senhor e Deus lhe ouviu. E até hoje esse segundo a palavra lá em Lehi está essa fonte, na verdade, até hoje está essa fonte, para a glória do Senhor, para provar que Deus é Deus. E um segundo evento que acontece na vida de Sansão, que muito chama a atenção, após esses acontecimentos, Sansão desce até a cidade de Gaza, também na terra dos filisteus, e ali encontra uma mulher, né? E é lá, né, onde ele arranca as portas da cidade e lança no monte, o monte que está de frente a Hebron. Foi nesse cenário, após esses acontecimentos, que Sansão então conhece mais uma mulher filisteia que lhe chama a atenção, que lhe agrada aos olhos, né? Ele fala que depois destes acontecimentos ele se afeiçoou-se de uma outra mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E todos nós conhecemos, né, a história Sansão e Dalila, porque Dalila ela foi uma mulher enganadora, uma mulher que mentiu, uma mulher que foi usada realmente pelo inimigo para que viesse destruir a vida de Sansão. E Sansão, por estar engodado pela beleza daquela mulher, mais uma vez não se deixa se enganar pela cobiça, pela concupiscência da carne, né, sendo ele um nazireu de Deus. Pouco aos poucos Sansão foi caindo, foi desviando-se do caminho, porque o inimigo ele nunca vai nos derrubar de uma vez, ele nunca vai derrubar
alguém de uma vez, ele vai aos poucos. Por isso que a palavra nos fala: vigiai e orai, para que nós possamos estarmos assim firmes contra as astutas ciladas do diabo. E Sansão não vigiou, e por conta da sua falta de vigilância, ele acaba caindo mais uma vez em um grave pecado. Então os filisteus pagam a Dalila para que descubram qual o segredo da força de Sansão. E então Sansão, por estar extremamente apaixonado e engodado por aquela paixão, Dalila então começa a me perguntar, importunar dia e noite sobre o segredo da sua força. E Sansão não percebe que ela está apenas tentando o enganar para entregar nas mãos dos filisteus. E daí Sansão comete uma série de erros, uma série de equívocos, de brincadeiras. Com Deus não se brinca. Então Sansão começa então a falar para Dalila: se me amarrares com cordas novas, de maneira nenhuma eu conseguirei me soltar. Se me amarrares com vergas de vermes frescos, que nunca foi usado de forma nenhuma, eu conseguirei me soltar. E assim ela fazia, ela amarrava Sansão, né? E após amarrar, dizia: aí vem os filisteus. E Sansão então despertava e arrancava tudo como se fosse linhas queimadas, muito facilmente, porque o Espírito Santo ainda estava sobre ele. E Sansão continuava brincando. Então Dalila dizia: você não me ama, está brincando comigo, me conta o segredo. E importunava o dia e noite. E ele fala: se amarrarem as minhas 7 tranças, né, com estacas e cravares na terra, aquelas estacas que cravavam-se as tendas, de maneira nenhuma conseguirei me soltar. E ainda assim ela cravava suas tranças na terra. E Sansão, ela dizia: aí vem os filisteus. Ele conseguia soltar-se. Então ele começou a brincar com algo muito sério. Então, de tanto importuná-lo, ele estava angustiado, a sua alma estava entristecida. Ele decide contar para ela que sobre sua cabeça nunca passou navalha, porque ele era nazireu de Deus. Ele revela o segredo para o inimigo. E quando o inimigo descobre a fraqueza de Sansão, tudo acaba, tudo é destruído, porque Sansão agora está vulnerável. Então Dalila faz com que Sansão durma no seu colo e corta o seu cabelo, corta-lhes as suas tranças. E então ela fala: aí vem os filisteus. E Sansão, achando que mais uma vez, ele fala no versículo 20, aí vem os filisteus sobre ti, Sansão. E quando ele desperta do sono, ele fala: sairei ainda mais essa vez, né, como dantes, como das outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor retirou-se dele, creio eu, não apenas porque o seu cabelo foi cortado, porque o cabelo era apenas uma simbologia da presença do Senhor, mas os seus erros, a sequência de erros de Sansão fez com que o Senhor se retirasse dele e culminasse então na perda do seu cabelo, quebrando assim o voto nazireado de um homem separado de Deus. Sansão já não era mais separado de Deus, mas era normal como qualquer outra pessoa. Quando nós deixarmos de termos a presença do Senhor e nos tornarmos iguais a todo mundo, nós não teremos mais as mesmas vitórias, o nosso brilho não será mais o mesmo. Que nós possamos guardar as nossas vestes, guardar o nosso compromisso com o Senhor, para que nós tenhamos assim a plenitude da sua glória e o inimigo não possa nos tocar. Então, após esse episódio, os filisteus prendem a Sansão e começam a envergonhá-lo. Sansão é envergonhado, humilhado, e a primeira coisa que os filisteus fazem: arranca os olhos de Sansão. Os olhos de Sansão era quem o estava condenando, porque através da cobiça de seus olhos ele casa-se com uma filisteia e depois tem outro caso como prostituta. Em seguida, então, tem mais um caso com Dalila e vai-se a destruição. Então arrancaram-se os olhos. A Bíblia fala que se o teu olho te escandaliza, arranca e o joga fora. Se a tua mão te escandaliza, arranca-o e joga fora. Porque melhor entrar no reino dos céus faltando-lhe um olho do que com os dois ser lançado no lago de fogo.
Então, se algo nos atrapalha, se algo nos condena, se algo nos leva a pecar contra o Senhor, nós devemos cortar o mal pela raiz e seguirmos a vida de santidade com Deus. Isso, o brilho que havia na vida de Sansão, né? Toda aquela glória, aquele poder, agora se esvaiu, foi embora, porque Deus já não habitava mais na vida daquele jovem, daquele homem. Só que a Bíblia fala que após um tempo, os anos se passaram e Sansão estava ali sendo humilhado, sendo escracho daquela nação. Ele estava ali moendo, né, com o jugo nas costas, como um animal, né, sob um grande sofrimento de humilhação. Os anos se passaram e a Bíblia fala que os filisteus, os príncipes dos filisteus, se reúnem para fazer uma grande festa ao deus Dagon, que era o deus dos filisteus, para agradecer pela grande vitória, por tão grande vitória que, segundo eles haviam conseguido por meio do seu deus Dagon, né? E porque Sansão estava entregue em suas mãos. E a Bíblia fala então que no templo de Dagon estavam reunidos milhares de pessoas. Só no telhado haviam aproximadamente 3.000 homens, além daqueles que estavam na nave do templo de Dagon, para aquele culto ao seu Deus. E então um dos príncipes decide, manda o seu servo chamar Sansão, que estava no cárcere, para que viesse estar ali no meio para ser humilhado e envergonhado mais uma vez, e zombarem não apenas de Sansão, mas zombarem do Deus de Israel, que havia sido, segundo a imaginação deles, derrotado. O nosso Deus não perde batalha, meu irmão. O nosso Deus é Deus de vitória. E então Sansão, aqueles anos, aquele tempo em que ele esteve ali no cárcere sofrendo, acredito eu que Sansão teve um encontro com Deus, teve tempo para buscar a Deus, reconhecer a sua falha, reconhecer os seus erros. E a Bíblia vem nos dizendo, irmãos, que Sansão, no versículo 28 do capítulo 16, ele pede mais uma chance ao Senhor. Após estar no meio daquele tempo, as pessoas zombando da sua cara, zombando do seu Deus, zombando do seu povo, humilhando, ele então ora ao Senhor e fala: então Sansão clamou ao Senhor dizendo: Senhor Jeová, eu peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só mais uma vez, ó Deus, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus. Então mais uma vez Sansão clama ao Senhor e o seu cabelo volta a crescer novamente e Sansão recebe uma segunda chance. Eu quero que você entenda com essa mensagem, irmãos, que Deus, Ele ouve as nossas orações. O nosso Deus também é o Deus da segunda chance, para que nós possamos recomeçar. O Espírito Santo repousa mais uma vez sobre Sansão por uma última vez. Então o seu moço lhe guia em direção às duas colunas principais do templo, e Sansão, com toda a sua força, agonizando, imagino eu, puxa e derruba todo aquele templo, todo aquele telhado, a nave do templo, tudo é destruído, tudo vem abaixo. E a Bíblia fala que foram mais os que Sansão matou na sua morte do que aqueles que matou na sua vida. Até em termos de importância, porque haviam príncipes, reis, né? As estátuas do Deus Dagon estavam tudo naquele templo. E de uma vez só Deus, o nosso Senhor, o Deus de Israel, destruiu toda aquela nação, aquele poderio daquela nação, e o povo de Deus mais uma vez teve vitória. O nosso Deus não erra. A princípio nós podemos olhar e achar que Sansão, Deus errou ao escolher Sansão, mas Sansão tinha um coração humilde e reconheceu o seu erro. Muitas vezes nós erramos e não queremos reconhecer. Quando nós reconhecemos a nossa falha, a nossa fraqueza, e chamamos de volta a presença do Senhor para a nossa vida, o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel, é bondoso, misericordioso, para restituir tudo que se perdeu. Quem sabe hoje o Senhor Deus está te dando uma nova chance para recomeçar.
Talvez você tenha também entristecido o coração do Senhor, recebesses um chamado do Senhor, mas ao longo da sua caminhada desviasse do chamado. Quem sabe hoje o Senhor está te dando uma nova chance para você recomeçar e fazer tudo diferente. Assim como Deus deu uma segunda chance a Sansão para que ele viesse cumprir a sua missão na terra, que era livrar a Israel da nação dos filisteus. Deus te dá uma nova chance hoje para você recomeçar, arrepender-se dos seus pecados e ser cheio mais uma vez do Espírito Santo. Eu libero uma palavra de bênção sobre a sua vida, e o Deus da restituição, Ele é o mesmo e não mudou. Receba essa palavra no seu coração, medite nessa palavra e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.